Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para esta sexta-feira da oitava da Páscoa. O texto dessa sexta-feira se encontra lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos de 1 a 12, que diz assim: Naqueles dias, depois que o paralítico fora curado, Pedro e João ainda estavam falando ao povo quando chegaram os sacerdotes, o chefe da guarda do templo e os saduceus. Estavam irritados porque os apóstolos ensinavam o povo e anunciavam a ressurreição dos mortos na pessoa de Jesus. Eles prenderam Pedro e João e os colocaram na prisão até o dia seguinte, porque já estava anoitecendo. Todavia, muitos daqueles que se tinham ouvido a pregação acreditaram, e o número dos homens chegou a uns 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os chefes, os anciãos e os mestres da lei. Estavam presentes o sumo sacerdote Anás e também Caifás, João, Alexandre e todos os que pertenciam às famílias dos sumos sacerdotes. Fizeram Pedro e João comparecer diante deles e os interrogaram: Com que poder ou em nome de quem vós fizestes isso? Então, Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: Chefes do povo e anciãos, hoje estamos sendo interrogados por termos feito bem ao enfermo e pelo modo como foi curado. Ficai, pois, sabendo que todos vós e todo o povo de Israel é pelo nome de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que vós ressuscitastes e que Deus ressuscitou dos mortos, que este homem está curado diante de vós. Jesus é a pedra que vós, os construtores, desprezastes e que se tornou a pedra angular. Em nenhum outro há salvação, pois não existe debaixo do céu outro nome dado aos homens pelo qual possamos ser salvos. Amados irmãos e irmãs, eu quero chamar a atenção para uma grande característica que Atos dos Apóstolos nos apresenta. Eu já falei em vídeos passados aqui, e vou retomar esse ponto, caso alguém não lembre aquilo que eu falei, que o livro de Atos dos Apóstolos é meio que entendido como o chamado Evangelho do Espírito. Isso porque o grande objetivo de Lucas Evangelista é nos colocar diante de nós a realidade de como o Espírito Santo movia a igreja. E mais do que isso, como ele move a igreja. Como é ser conduzido, como é ser guiado pelo Espírito Santo. E a grande característica que nós vemos aqui, ou melhor, é mais de uma característica. Eu elenco algumas. A primeira delas, por exemplo, é a ousadia. A ousadia que é essa característica que nos leva a entender, que nós podemos ir muito mais além daquele padrão normal. Ora, eles estavam presos e eles têm coragem. Aqui mostra muito bem Pedro, cheio do Espírito Santo, no versículo 8. Veja que o protagonismo é do Espírito Santo. Ele começa então a poder falar àquele povo. Ele não tem medo. Então, você vê a característica de uma ousadia, você vê uma característica de uma ausência de medo. E uma terceira característica primordial é a centralidade do anúncio na pessoa de Jesus Cristo. Eu vou bater muito isso na tecla nos próximos vídeos. Gente, é interessante você perceber o quanto o Espírito Santo nos leva a não nos colocar como centro, mas a colocar o Cristo como centro. Uma grande característica de quando nós somos movidos pelo Espírito Santo é quando nós vamos sendo colocados por nós mesmos em segundo plano e é o Cristo quem começa a aparecer. Então comecemos a duvidar quando a gente observa pessoas que falam mais de si do que de Cristo. Quando essa pessoa, quando vai usar como exemplo numa formação, numa pregação, ela vive se auto-utilizando como exemplo, ela vive se auto-utilizando como modelo, ela vive se auto-utilizando como isso e aquilo, e parece que Jesus não é protagonista. E parece que Jesus não tem vez e voz naquela situação. Ora, isso é completamente oposto daquilo que a gente aprende, não é? Então eu quero convidar você a essa reflexão. E eu quero também chamar a atenção para um aspecto teológico. Versículo 12. Em nenhum outro há salvação, pois não existe debaixo dos céus outro nome dado aos homens pelo qual possamos ser salvos. Essa compreensão aqui colocada, ela fecha a realidade de que existe apenas de fato uma trindade. Não existe uma quadade, ou nem sei como é que a gente poderia usar essa palavra, mas apenas existe um Deus em 3 pessoas. E uma destas pessoas é que é humana também, que é Jesus Cristo. Deus, na verdade, não vai se encarnar mais uma vez. Não existe uma segunda encarnação.
Não existe como, sei lá, de alguma forma amanhã Deus dizer, eu vou enviar um outro filho agora para poder nos salvar. Não, só existe um único nome pelo qual podemos ser salvos. E esse nome é, na verdade, Jesus Cristo. E eu faço outra reflexão nesse vídeo. Será que nós também, não é, temos rejeitado Cristo? Será que nós perseguimos aqueles que anunciam? A gente persegue quando nós, dentro da nossa paróquia, dentro do nosso serviço, a gente não permite com que o outro anuncie Jesus também. Tem muitas pessoas dentro da igreja que, ao invés de serem facilitadores da graça, elas são atrapalhadores da graça. Elas vivem o tempo todo, né, tentando derrubar a vida daquele irmão que tenta anunciar Jesus. Ele não favorece um crescimento espiritual, catequético e de fé na vida do irmão. Essa pessoa, ao invés de ser um facilitador, ela é uma pessoa que vive atrapalhando. Será que nós temos feito isso? Que nós possamos refletir à luz desse texto. Não atrapalhemos a vida do irmão, mas pelo contrário, busquemos auxiliar, conduzi-lo à verdadeira luz que é Jesus. Que Deus te abençoe. Eu te aguardo daqui a pouquinho às 7 horas da noite aqui no canal para o estudo do Evangelho desta sexta-feira. Até lá!